Bom, boa tarde a todos. Acho que tá todo mundo ouvindo. Bom, boa tarde. Eu sou Vitor Maia, dando prosseguimento ao ciclo de lives que a Speed tem feito, tem proposto, né? Eu acho importante a forma como a Speed tem crescido nesses tempos pandêmicos, né? Como tem ressignificado o conceito de estar junto, né? Eu acho isso importantíssimo. O título que eu me propus a falar hoje foi o perdão e a psicanálise, que eu acho que é um tema bastante urgente para o momento em que a gente vive, sem contar com a história do conceito, os modos de uso, os agenciamentos que esse conceito do perdão vem tomando. Mas eu não vou falar só de perdão na psicanálise. Uma das ideias aqui é apresentar o perdão como um conceito intrínseco e que perpassa não só o nosso cotidiano, mas também a filosofia, também a psicanálise e as outras ciências. Enfim, eu acho que isso é importante. Eu não poderia deixar de começar agradecendo, né? Agradecendo a Speed pelo espaço, pelo convite, né? É preciso agradecer tanto a Ângela Coutinho, a comissão de divulgação da Speed, que ajudou muito na figura aí do Roberto, da Luísa, da Paula. Agradecer às secretárias da Speed, tanto a Heloísa quanto a Adriana, que permitem que a Speed, enquanto uma instituição de psicanálise, possa continuar mesmo com os obstáculos da pandemia, né? Eu acho importante. A clínica da Speed permanece, os seminários permanecem. Isso eu acho que é a tradução de uma pujança bastante forte da instituição. Eu me propus a falar sobre o perdão porque no convite que a Speed fez, eles me pediram para apresentar um aspecto da minha tese de doutorado que eu defendi há 3 anos, né? Um dos aspectos da tese era a questão do perdão e como é que esse conceito ele perpassa o nosso cotidiano, como é que a nossa existência ela depende de um certo entendimento do perdão para que a nossa própria existência, a nossa própria vida continue, né? Mas o perdão ele não é como os demais conceitos, ele não é um conceito dado a consensos, né? A história tem provado isso. Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui. A minha ideia é falar relativamente pouco para no final a gente poder trocar ideias. Eu acho que é importante a participação de vocês, que é um conceito bastante controverso, né? Ao mesmo tempo em que a gente é afetado por uma ideia de perdão, por uma ideia de a possibilidade e a capacidade de perdoar, isso não se dá sem controvérsias como os principais conceitos, né? Uh, Obviamente eu preciso começar falando de uma certa herança religiosa do perdão. A gente consegue identificar muito claramente que o Ocidente, a partir das suas raízes judaicas e cristãs, principalmente, eles introjetam a ideia do perdão, embora nos gregos antigos já tivesse ali algo que a gente pudesse aproximar da própria ideia do perdão. Mas são essas religiões ditas abraâmicas, né, tanto a judaica quanto a cristã, que dão maiores consequências à própria ideia do perdão. Mas por que trazer o perdão hoje, né? Porque, embora tenha essa herança religiosa, o perdão ele se desgruda, né? Ele se desvincula da religião e hoje toma o nosso cotidiano, toma a nossa existência como uma possibilidade de, diante das contradições existenciais, das contradições das relações sociais, como é que a gente pode prosseguir. Eu acho que essa é a grande ideia do perdão,
é a possibilidade de, diante de uma contradição, de um mal radical ou de um mal como tal, a possibilidade de a gente prosseguir. Eu lembro aqui uma ideia do filósofo moderno chamado Hegel, que no seu movimento de dialética falava que talvez a própria história se conformasse, né, a própria história, o curso da história fosse o curso de um perdão. Por quê? Porque tem aí uma ideia de conciliação dialética, de uma conciliação de como as coisas se dão, para que o curso ordinário da história possa então prosseguir. Eu falo, obviamente, estou fazendo aqui uma série de introduções, porque esse tema ele perpassa, segundo eu penso, toda uma clínica psicanalítica, né? Ele perpassa todo um estudo filosófico, ele perpassa principalmente o campo das nossas relações sociais, das nossas relações intersubjetivas, das nossas relações, enfim, desde a relação familiar, a relação fraternal, a relação de amizade, a relação onde nós somos atravessados por uma série de afetos, passa aí o perdão. Mas tem uma série de concepções do perdão, né? Eu posso dar aqui pelo menos 4 para a gente começar a conversar. Eu acho que isso afeta a maioria das pessoas que conversam sobre isso, que são, primeiro, a capacidade que nós temos de prometer, né? Eu, quando anuncio uma live sobre perdão e psicanálise, eu estou prometendo alguma coisa. E no nosso cotidiano, na nossa lida com a vida, a gente promete coisas, seja ao companheiro, seja à mãe, aos familiares, ao chefe, enfim. Há uma série de promessas que trazem nelas mesmas a possibilidade da quebra dessa promessa, que é quando a gente perjura. O problema é que a gente perjura o tempo inteiro. O problema é que a gente quebra a promessa o tempo inteiro. Isso é a parte intrínseca da própria relação da promessa. Eu prometo porque posso descumprir. E geralmente a gente descumpre isso, né? Então, se eu falo, hoje eu vou falar sobre o perdão, hoje eu vou falar sobre determinados aspectos do perdão, isso, de certo modo, traz na própria promessa a possibilidade da quebra. Talvez, seguindo essa concepção, a gente tivesse que pedir perdão por falar, perdão por escrever, perdão, enfim, perdão por respirar, né? Quando eu falo de uma herança religiosa, e eu logo vou chegar numa coisa que me interessa na relação do perdão com a psicanálise, quando eu falo de uma herança religiosa, eu, na verdade, estou tentando expressar aqui uma situação que essas religiões ditas abraâmicas, né, a judaica, a cristã, elas colocam certos mitos com os quais nós ainda explicamos, de certo modo, né, as nossas conformações sociais, as nossas conformações históricas. O que eu quero dizer com isso? É que lá no início, para pegarmos um pouquinho da Bíblia, eu acho que é importante, todo o pensamento aqui é um pensamento ateu, né? Como o pensamento é ateu, mas a gente ainda está ligado, de certo modo, a essa herança religiosa, que é o mito da culpa originária, né? É como se nós, nessa conformação histórica ocidental, como se nós já nascêssemos com uma culpa originária, do pecado original, e tivéssemos que expiar durante a nossa existência essa culpa, né? Somos, enfim, todos culpados, devendo expiar esse pecado original. Isso, obviamente, é uma forma como as nossas conformações histórico-sociais vão se dando, né? Então, o que está colocado aí é a própria ideia de culpa, que é quando eu chego numa aproximação mais intrínseca com a ideia da psicanálise, que é, do ponto de vista clínico, os pacientes chegam, né, aos consultórios ou começam as suas análises hoje
muito pautados e talvez até mesmo estruturados por uma ideia de culpa. Alguns conseguem identificar o objeto dessa culpa, outros não. Outros não conseguem, eles são culpados de uma culpa tão originária, de uma culpa tão anterior a eles mesmos, que eles não conseguem saber de que culpa são culpados, né? Que aí já entra numa outra concepção do perdão, que é a capacidade que nós teríamos de perdoar a nós mesmos, né? É como se o que eu falasse aqui fosse, na verdade, uma concepção de psicanálise. Isso vai depois, a gente pode conversar, porque ela é controversa mesmo, é a concepção de uma psicanálise, de uma experiência analítica do sujeito que passe pela busca dele de conseguir se libertar dessa culpa por meio de uma certa expiação, de um certo auto-perdão. O problema que eu me coloco aí é se o perdão não sobremaneira, se ele não essencialmente um perdão do outro, né? Já trazendo para a nossa conversa a questão da alteridade. Ou seja, o perdão seria algo que se dá entre subjetividades, é uma questão intersubjetiva. Tudo isso que eu estou colocando aqui é para a gente pensar. A ideia não é trazer verdades prontas e por isso que eu quero deixar um espaço um pouco maior para o final para a gente poder conversar. Eu queria que vocês comentassem aí tanto quanto possível, né? Esse sujeito que eu estou dizendo que chega no consultório, que chega na clínica, ele não só tem essa inculpação penitente, ele é tomado por uma culpa e tem uma penitência aí de vivenciar, de experienciar essa culpa, né? E esse sujeito, ele se retrai, tem uma passividade nessa retração, que é a retração da singularidade desse eu que perdoa, né? É como se nesse processo de perdão ele tivesse que esquecer a si mesmo, né? Esquecer esse sujeito da culpa e ver a si mesmo como um outro sujeito. Mas o que gera a possibilidade do perdão? O que gera essa capacidade que nós temos de perceber a existência a partir de uma ideia de perdão? Aí eu entro numa seara mais propriamente do perdão que me interessa aqui, que é o seguinte: em algum momento, numa relação entre singularidades, entre subjetividades, alguém, que nós chamamos aqui o carrasco, o ofensor, o sujeito, nessa relação, ele comete um mal, ele comete um mal feito, ele ofende enquanto um carrasco, ele é o ofensor da vítima, né? Dependendo de como isso aconteça, a gente tem aí uma suspensão do tempo, né? O perdão, o mal feito que gera a possibilidade de se falar de perdão, ele é um mal feito que suspende o mundo, suspende a temporalidade, o curso ordinário da minha existência, o curso ordinário das coisas, ele é suspenso. Daí, por essa suspensão, a necessidade de a gente falar de perdão. É como se o perdão fosse, em última instância, um certo mecanismo, uma certa alavanca que nos permitisse reconciliar, apaziguar, né? Diante dessa suspensão do curso ordinário das coisas, a gente tivesse que trazer à baila, trazer para essa discussão a própria ideia do perdão. Mas, e aí eu tenho algumas perguntas já para a gente começar a pensar, que onde é que está o perdão? De que perdão é esse que eu estou falando? Com contornos tão religiosos, com contornos tão teológicos, quando na verdade o que eu estou dizendo é que a gente está tentando pensar aqui o perdão na clínica, o perdão no âmbito das nossas existências, e isso não tem a ver com a religião. O que eu estou expressando aqui é exatamente uma herança da teologia, uma herança
do histórico religioso no qual nós estamos inseridos, exatamente para perceber daí as nossas possibilidades de afastamento, né? O que eu me pergunto, como eu dizia, é se o perdão é capaz de dar conta nos nossos dias dos modos, dos procedimentos intersubjetivos que perfazem as nossas relações, né? Eu não tenho uma resposta agora para isso, mas eu quero que no curso da explanação isso talvez fique mais claro, inclusive para rebater isso, mas o que o perdão pode, nas nossas relações intersubjetivas, nos modos e procedimentos que acontecem nisso, o que o perdão pode fazer e no que ele pode, em tese, ajudar, né? Tem uma tese que é de uma psicanalista famosa, ainda viva, francesa, chamada Julia Kristeva, né? É uma tese problemática, é uma tese controversa, mas que eu vou me utilizar dela para começar a explanação, exatamente porque no final eu quero retomar isso para a gente perceber junto se de fato há alguma pertinência nessa tese, né? É a tese de que a análise, o processo analítico, a psicanálise é perdão. Como vocês podem ver, é de fato uma tese problemática, uma tese controversa, e a gente pode trabalhar isso a partir de agora. Essa tese tem como fundo a ideia de que a psicanálise seria também uma tentativa de resolver as feridas e os conflitos interiores. Uma concepção dessa de psicanálise, se a gente aceitar, a partir daí isso for aceito, talvez a gente seja levado aí a concordar em parte com a Kristeva. O que está em jogo aí? É que ao se engajar numa experiência analítica, muitos pacientes buscariam uma espécie de perdão, né? Que na verdade se traduz como a possibilidade de um novo começo. Ou seja, eu, enquanto sujeito, procuro a análise, procuro o consultório para buscar, a partir da minha culpa, que é uma culpa paralisante, né? O mal feito que eu realizei, eu não consigo sustentá-lo, né? Tem aí uma inculpação que gera uma angústia, obviamente, e isso paralisa o sujeito, paralisa a temporalidade na qual ele está inserido. Tem aí uma suspensão de mundo. Diante disso, a gente poderia falar de uma busca por perdão na análise que passa pela possibilidade de um novo recomeço. É preciso recomeçar, né? Só para localizar historicamente, a gente passa hoje por uma aceleração dos processos de pedidos públicos de perdão, né? Só para a gente localizar isso para além da clínica, é que quando eu falo de uma herança teológica judaico-cristã, eu estou falando estritamente de um certo ocidente, quando na verdade o que a gente enxerga hoje é uma universalização dos pedidos de perdão, uma universalização desse teatro do perdão, das cenas em que o perdão aparece, inclusive naquelas tradições e naquelas nações em que essa herança do perdão religiosa simplesmente não existe. Eu posso elencar aqui, por exemplo, na segunda metade do século XX, países como o Japão pedindo perdão aos seus cidadãos pelos eventuais horrores cometidos pelo Estado. A gente tem aí uma série de questões, mas uma série também de eventos em que o perdão, que tem um cunho religioso talvez estritamente ocidental, como ele se universaliza, por assim dizer, nos nossos dias. Essa seria talvez uma espécie de cristianização do mundo que não precisa mais da Igreja Católica, né? Eu posso falar do perdão, eu posso pedir perdão sem que isso esteja vinculado à ideia de religiosidade, que é o que a gente vê acontecendo
em países asiáticos, em países que não estão no que a gente costuma chamar de Ocidente, né? Tem uma série de noções circunvizinhas, né? Noções que estão ali no bojo da noção de perdão, que eu queria discutir com vocês, porque exatamente elas não se... talvez elas não sejam sinonímias, elas não são sinônimas do perdão, não são correlatos do perdão. Obviamente tem uma série dessas questões, uma série dessas noções, mas eu acho que algumas são primordiais. Outras são de fato parte desse protocolo de perdão, que é como eu estou chamando, que é para que haja perdão, há uma série de questões que são anteriores ao perdão. Primeiro que haja intersubjetividade, que haja um indivíduo que é vítima e o outro que é ofensor ou carrasco, né? Um mal feito foi cometido, algo irremediável aconteceu. Essa é a cena que permite a gente falar do perdão, mas não exatamente nesse momento imediatamente posterior ao mal feito, porque a gente exige desse que cometeu a falta que primeiramente ele se arrependa. Então, o primeiro condicionante de uma concessão de perdão é que o meu ofensor se arrependa, é que ele também se transforme. Ou seja, aquele que me ofendeu era um. Esse que vem me pedir perdão talvez seja um outro. E essa é a minha exigência. A exigência que eu faço para perdoar é que esse carrasco, esse ofensor, esse que cometeu um mal, que ele seja um outro, que ele seja transformado e não mais aquele que cometeu. Então eu tenho nessa série do protocolo do perdão, da concessão do perdão, primeiro, o reconhecimento do mal feito, a confissão do mal feito e o pedido de perdão. É só a partir dessa dinâmica que eu, enquanto vítima, posso dizer sim, eu perdoo, ou não, eu não tenho essa capacidade de perdoar. Estão aí várias questões subjacentes, obviamente. Uma é a relação do perdão com o tempo, né? Como eu disse ainda há pouco, o tempo ele é suspenso nessa relação intersubjetiva entre carrasco ou ofensor e a sua vítima, né? Tem um curso ordinário das coisas ali que é interrompido e, a gente precisa prosseguir, a gente precisa recomeçar, e daí a ideia do perdão. Uma outra coisa é a própria ideia de memória, manutenção da memória do mal feito, né? Muitas pessoas trabalham com a perspectiva de que o perdoar é esquecer, e isso coloca para a gente uma questão, inclusive na clínica, que é o sujeito, ele é vítima de um mal feito, ele passa por esse protocolo, passa por essa dinâmica do perdão e ele perdoa, sim, eu perdoo, mas imediatamente aquilo se segue um retorno reflexivo desse sujeito que perdoou, porque ele não consegue esquecer. Ele mantém a memória integral daquele mal feito, mesmo que tenha perdoado. Então, o laço, ele talvez se restitua entre carrasco e vítima, mas há uma reflexão, um movimento estrito, né, do conceito de reflexão, que é um voltar-se para dentro de si mesmo, em que a gente tem aí uma culpa, uma angústia, uma nova dinâmica que é: eu não perdoei genuinamente. Eu perdoei, sim, houve ali uma cena, um teatro em que o perdão se colocou, mas isso não foi suficiente para que eu, comigo mesmo, pudesse prosseguir no curso ordinário das coisas, né? Então, eu mudo de polo. A gente estava falando ainda há pouco de uma necessidade de intersubjetivação, né? É um eu que estabelece uma relação com o outro nessa tentativa de conceder ou de pedir o perdão.
E nesse caso, a gente tem agora uma tentativa de voltar-se, né? Não é nem uma tentativa, mas acontece de a gente voltar para dentro de si num movimento de inculpação, que é aquela que eu disse no início, que acontece na clínica, né? Eu fiz um roteiro aqui para que é imensa questão, né? Tem a questão com as instituições, tem a questão dos estados, como que a partir do Tribunal de Nuremberg os crimes contra a humanidade se tornam imprescritíveis, e como é que há aí o contato com o mal radical e a impossibilidade do perdão, que é quando a gente traz à baila a questão dos crimes contra a humanidade e do imperdoável, né? É quando tudo isso que a gente está falando se hiperboliza de tal modo que eu posso dizer, não, isso é imperdoável, né? A gente teve uma série ainda tem em alguns lugares, mas uma série de eventos históricos que na segunda metade do século XX acontecem em vários lugares do mundo, que dão conta de uma certa proeminência da barbárie, né? Que é quando a gente fala, não, eu não sou capaz de perdoar, não, isso é de fato imperdoável. Então, seguindo, né? Tem uma banalização do conceito de perdão, né? Que eu já estou aqui tentando fazer uma ponte para a ideia de uma desculpa antecipada, um pedido de perdão de antemão, que é, na verdade, uma forma calculada, uma forma não genuína de conseguir esse perdão, que são todos os imbróglios em que, na discussão sobre o perdão, são colocados para a gente. Um deles é que, naquele protocolo, que eu estou chamando de um protocolo da dinâmica do perdão, a gente tem que falar de confissão, né? A confissão é um instituto muito antigo, né? A gente usa de uma forma ateologizante, ateologizada hoje, inclusive na clínica, tem ali uma dinâmica confessional, né? Que não é mais baseada na teologia, né? Na dinâmica eclesiástica, mas que permanece, ela é anterior à própria instituição pela Igreja Católica. Eu lembro aqui de dois personagens famosos da confissão. Primeiro, Santo Agostinho, né, que faz as suas confissões bem antes da institucionalização da confissão como um mecanismo da Igreja Católica, mas ele dá conta ali, isso já está em Santo Agostinho bem antes, né, na Idade Média, que talvez a confissão não seja um mecanismo capaz de enunciar uma verdade. Isso embaralha um pouco o nosso jogo, porque, e eu explico, porque o que o Santo Agostinho coloca para a gente é o seguinte: eu confesso para Deus que tudo sabe. Então, a minha confissão não tem um caráter de enunciação da verdade. A confissão seria uma espécie de estabelecimento ou de renovação dos vínculos com aquele ao qual eu confesso, né? Então, no esquema da confissão, eu tenho a possibilidade de não somente, estritamente, necessariamente enunciar uma verdade, mas a busca precípua é o de restabelecimento ou de estabelecimento de um vínculo com o outro polo. Sem contar que a confissão traz para a gente a possibilidade da falsa enunciação. Não só ela não traz a verdade, como ela pode trazer a mentira. Sempre num processo de confissão, no último momento, eu posso endereçar ao outro uma não-verdade, uma mentira, né? Tem então aí uma performance confessional, por assim dizer, que acaba se traduzindo numa espécie de simulacro, numa espécie de hipocrisia,
que vem exatamente da ideia do cálculo, né? Eu confesso tal coisa para que aquele sujeito que foi vítima do meu malfeito, que ele possa me perdoar, que as relações possam ser restabelecidas, mas não tem nenhuma genuinidade nesse movimento, nessa performance confessional. É como se a gente tivesse aí uma autojustificativa antecipada, né? Muita gente trabalha com isso. Tem um sujeito chamado Antoine Vergote, que ele fala que na dinâmica da penitência na teologia, a confissão do escrupuloso o escrupuloso na teologia, no processo eclesiástico, que a gente pode falar, tentar traduzir como obsessivo para a gente, a confissão dele não diz tudo na cabeça dele, né? Para o escrupuloso ou para o obsessivo, toda aquela confissão do mal feito, toda aquela enunciação da culpa que ele carrega consigo, nunca é o bastante para ele, né? É uma exteriorização, uma tentativa de reconciliação que não apazigua o sujeito que confessa. O escrupuloso ele sempre pensa não ter dito tudo, enquanto a gente tem o sujeito que confessa para que uma certa pressuposição de verdade que não se verifica seja colocada ali. A gente tem o que o Vergote chama de escrupuloso, que eu estou chamando aqui do obsessivo, eu nunca digo tudo. É como se ele provasse uma nostalgia de pureza, como se ele vivesse um desejo de sinceridade absoluta que nunca se perfaz, que nunca tem lugar, que nunca acontece, né? É como se a confissão, nesse momento, ela nunca parecesse ser totalmente sincera. Ela nunca é total, né? Porque eu confesso e continuo culpado, mas ao mesmo tempo ela também não é sincera. Bom, tem uma série de coisas, eu já estou tomando bastante tempo aqui, queria só passar pela questão do tempo, né? Que é a lida do perdão, é uma lida com um passado que não passa, né? É uma lida com o irremediável do passado, né? Mas ao mesmo tempo ele não é uma presentificação do passado pura e simplesmente. Esse passado que não passa, ele é uma espécie de representação, uma marca de uma representação atual de algo que passou, mas ele se atualiza o tempo inteiro, né? Diante de um mal cometido, o indivíduo ele tenta encontrar uma expressão apropriada para aquele desvio e, nesse sentido, ele busca imprimir uma espécie de síntese apaziguadora, né? A lida do tempo é a tentativa de imprimir uma síntese apaziguadora. E aí eu vou pular aqui por uma questão de tempo. Tem a ideia de uma memória integral que é preciso manter, mas aí a gente pode voltar lá na hora da conversa. Só para voltar isso é importante a gente colocar aqui, que o perdão ele não exige uma memória feliz, né? O perigo de perdoar, pressupondo que algo deve ser esquecido, que o mal deve ser esquecido, ele é o perigo de não saber lidar com os fantasmas que retornam, né? Que é aquilo que eu falei lá atrás de, bom, eu perdoei e agora eu preciso esquecer. Só que essa culpa que emerge aí é uma culpa dos próprios fantasmas que retornam. Então, a ideia aqui é de que
a gente talvez devesse trabalhar com a ideia de uma memória que se consuma no perdão e, portanto, ela deve manter-se integral, que em outras palavras é dizer, eu perdoo, mas eu não esqueço. Isso, de certa forma, oxigena a própria ideia de perdão, nos liberta de uma ideia de perdão que é, eu posso perdoar, eu perdoo, mas isso se manterá na memória integralmente. Tem aí depois uma ideia da impossibilidade de substituir a vítima, né? Nessa relação intersubjetiva em que eu pressuponho que a vítima ausente, a gente está falando aqui do mal radical, né? da morte, a quem se endereça o perdão nesse caso, né? Porque, em última instância, o perdão, né, ele dá conta de uma impossibilidade de substituir a vítima. Embora a gente tenha que reconhecer que as vítimas, elas não são somente, nesse caso, aquelas que morreram. Eu tenho os familiares, eu tenho os amigos que são vítimas colaterais, por assim dizer, que também estão numa dinâmica de perdão, estão numa cena do perdão possível, né? Mas diante da vítima radicalmente ausente, a gente de novo tem aí um paradoxo que é exatamente perceber a insubstituibilidade, por assim dizer, da própria vítima. Aqui já estou indo de novo para aquela tese da Kristeva, que a gente vai comentar depois. O perdão, ele é algo que acontece entre duas singularidades, mas ao mesmo tempo tem uma dinâmica do eu comigo mesmo que deve ser colocada, e é isso exatamente que chega na clínica. E aí tem uma frase de um filósofo chamado Emmanuel Levinas, que eu até separei aqui, que os males que devem cicatrizar na alma, sem o socorro do outro, são os males mais profundos. Nessa perspectiva, não só há a possibilidade do auto-perdão, como esse é o mais difícil, né? Porque ele se dá sem a relação, sem o contato com o outro. Então, essa é a cicatriz mais profunda, essa é a ferida mais profunda, por assim dizer. O perdoar a si e ao outro são partes de um mesmo movimento. Mas nessa baila, né, a gente está falando aqui de um processo muito mais árduo, muito mais duro e mais profundo de perdoar a si mesmo. Daí eu volto então a Kristeva, né, que tem a tese de que a análise é perdão. Eu não necessariamente concordo com isso, estou trazendo para a gente discutir, né? Mas a concepção dela de análise é da análise como uma via de renovação, né? Como o perdão, a análise suspenderia o tempo do ódio, né? Que é também o tempo do eu. Então, nessa análise, ela faz uma análise do Raskolnikov, do Dostoiévski. O ódio seria suspenso exatamente pelo perdão, né? O que a Kristeva parece querer dizer aí é que suspender um tempo de vinganças, de ódio, de vinganças, permitiria um certo renascimento psíquico, né? Um certo apaziguamento que nessa concepção de análise seria importante. Pela interpretação dos movimentos psíquicos, né, que estão aí subjacentes, subjacente no ódio, subjacente na guerra, pela interpretação desses movimentos psíquicos, haveria então uma abertura, né, um alargamento do próprio tempo psíquico, ou seja, uma maneira nova de ser. E eu acho que é isso que é importante, eu acho que isso que traz a gente de uma discussão tão árida e tão densa para a clínica, que é o que nos interessa, né, que é uma nova maneira de ser. E o que eu penso em relação a essa tese da Kristeva é que talvez
o perdão não seja análise e a análise não seja perdão, mas que nessa busca por uma possibilidade de continuidade, nessa busca por novas maneiras de ser, esses conceitos que não são equivalentes acabam por também não ser incompatíveis, né? Então, eu tenho a possibilidade com isso, diante dessa compatibilidade, de pensar uma clínica que é atravessada por uma ideia de perdão. Mas, e aí para terminar, mesmo que a análise ela renove, mesmo que ela marque um novo início, mesmo que ela seja experienciada como um movimento libertador, ela ainda assim não é perdão, bem como perdão não é análise. E aí tem uma série de outras questões, mas eu vou abrir agora para a gente conversar um pouco mais. Vou ver aqui alguns comentários. O Henri Nack está pedindo a referência bibliográfica da Júlia Kristeva, é o Desejo e o Ódio. É um livro que eu acho que não tem tradução ainda, mas é um excelente livro para pensar essa questão do perdão a partir dela. A Milena Morvillo está dizendo que tem uma frase potente de Tolstói que diz: compreender tudo é perdoar tudo. É interessante essa frase que a Milena traz, porque em última instância a gente também pode trabalhar. Os gregos tinham uma concepção mais intelectualizada de perdão, mas quando a gente trata do perdão na contemporaneidade, tem uma percepção de que para além da lógica, para além de uma certa intelectualização, há um espaço em que o perdão se daria que não necessariamente estaria pautado pelo sentido, né? Obviamente tem aí questões imensas, né? Questões abissais, mas é uma ideia muito importante para mim que o perdão que ele não passe necessariamente por uma questão de sentido, que é a possibilidade, por exemplo, de um perdão ser concedido ou pedido por um olhar. Eu acho uma figura, uma cena muito forte, uma imagem muito forte, mas que acontece, né? A possibilidade de o perdão ser pedido ou concedido pelo olhar, né? O Marcolino Paulo, você falando me vem à cabeça o fenômeno perdão. Perdão traz, né, intersubjetiva, tira o sujeito da condição passiva, masoquista, para uma condição viva, ativa. Alguém potente, mas que também falha. Se eu bem entendo a pergunta ou o comentário, eu também tendo a concordar com isso, que é aquilo que eu digo lá no início, de um retraimento do sujeito, né, que se coloca nessa posição de perdoar, ele é logo sucedido por uma nova potência, que é o fato de que numa relação em que o ofensor faz, né, comete o mal feito para a vítima, para o ofendido, tem uma relação dissimétrica, intrinsecamente dissimétrica, né? O ofensor está acima e o oprimido, a vítima, estaria embaixo. Quando há o reconhecimento da falta, quando há o pedido de desculpa, o pedido de perdão, essa dissimetria se inverte, né? Que agora eu tenho uma espécie de poder, eu tenho uma espécie de soberania para dizer se eu perdoo ou se eu não perdoo, né? Então, tem uma atividade intrínseca ao movimento do perdão em relação também à vítima. O perdão seria uma promessa? Eu acho que nessa dinâmica que a gente está conversando aqui, isso quem perguntou foi o Henri também, nessa dinâmica que a gente está discutindo aqui, eu tenho que uma promessa é feita, né? Quando eu digo vou falar sobre o perdão e psicanálise na live da Speed, né? Eu tenho uma fé
que eu invisto e eu espero que as pessoas acreditem em mim, mas como tudo na nossa vida cotidiana, na nossa vida corrente, eu tenho a quebra dessa expectativa, eu tenho a quebra dessa fé, quando a promessa vira perjúrio. E diante dessa troca, diante dessa transformação da promessa em perjúrio, na fé quebrada, é que eu tenho a possibilidade de falar de perdão. É intrínseco, né? E naquela herança religiosa, a gente tem a cena abraâmica, ali está colocado o perjúrio como tão originário, né? É como se o perjúrio fosse tão originário que ele fosse simultâneo, né? Como se ele estivesse no mesmo dado, a possibilidade do perjúrio e da promessa. Eu prometo exatamente porque eu posso perjurar. Nietzsche também fala algo parecido, né? A gente tem a capacidade de prometer e logo de quebrar as promessas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Queria agradecer a participação de todo mundo. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Uma clara inexperiência com as tecnologias. Também o Henri está dizendo aqui, podemos fazer relação dessa reflexividade com os momentos pulsionais. Eu não sei onde, em que contexto eu estava falando isso, depois se puder. Lembrei do livro da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, na Condição Humana, tem uma passagem bastante importante ali que ela dá conta de exatamente, vamos lembrar que a Hannah Arendt é uma judia em plena Alemanha nazista, em plena ascensão do nazismo. Ela está pensando as origens do mal, está pensando as origens do totalitarismo, está pensando também na condição humana a própria possibilidade do perdão. E ela coloca de uma forma muito elegante, segundo eu penso, a possibilidade do auto-perdão, né? Se não temos a capacidade de nos auto-perdoarmos, a Hannah Arendt fala, também não temos a capacidade de perdoar o outro, né? Que é a intrínseca, estrutural relação entre a alteridade, entre o eu e o outro nessa relação intersubjetiva. O Júlio Carvalho, grande Júlio, qual é a relação entre o perdão do sofrido com a expressão de remorso do agressor? Aqui, assim, a sua pergunta abre para muita coisa e eu estou pensando numa em primeiro lugar, que né, o quanto de verdade, o quanto de genuinidade, por assim dizer, tem nesse encontro entre vítimas e agressores, né, que o agressor demonstrar remorso, né? É preciso saber aí, e isso é um dos paradoxos do perdão, né, que é a concessão do perdão diante de uma confissão, diante de uma tentativa de expiação desse erro, desse pecado, mostrar o remorso, conseguir o perdão, mas aquilo não passar de um estratagema, de um simulacro, de uma forma de conseguir o perdão. Aí a outra questão que ele coloca existe uma relação direta ou são observados individualmente? Eu acho que nessa dinâmica do perdão, que é bastante ampla, né? A gente viu aqui uma parte muito, muito ínfima, esse aspecto, inclusive, da relação com o perdão, eu tentei desenvolver num pós-doutorado que eu fiz na UFRJ e vai virar um livro, está no prelo já, né? Em que essa relação com o perdão, tanto do eu comigo mesmo, tanto do eu com o outro, no curso ordinário ali, quanto das instituições, que eu acredito que as instituições não podem perdoar, né? Essa é uma tese que eu tenho nesse livro, que essas coisas talvez tenham que ser observadas individualmente para que o todo faça sentido, né? A gente precisa ver aí o endereçamento do remorso, a quem ele se endereça, se isso é feito de formas condicionais, de formas condicionantes. Eu acho que tem uma problemática muito, muito forte, latente aí.
A Fabiana Brúcio está dizendo que memória não é somente individual. Claro, eu concordo plenamente com você. A memória coletiva, eu acho que esse é um grande problema para o Brasil, não só o de hoje, mas por uma história, né? Que a gente talvez esteja mal de memória, né? E isso faz com que certas atrocidades sejam recalcadas, que certas atrocidades históricas não possam vir à tona, não possam ser devidamente depuradas, devidamente experienciadas no sentido de reformuladas, pensadas, refletidas, mas a memória obviamente não é somente individual. Obrigado, Hélio. E aí a Milena Morvillo está perguntando a frase que eu citei do Emmanuel Levinas, que é a ideia de que uma uma a frase inteira é: os males que devem cicatrizar na alma sem o socorro do outro são os males mais profundos, né? Que é a ideia de que há a possibilidade de um auto-perdão, de um perdão comigo mesmo, mas esse talvez seja o mais difícil perdão. Isso, obviamente, Levinas falando. Tem outras questões aí subjacentes, mas é uma frase muito forte, por isso que eu resolvi trazer. O Hélio está dizendo aqui que tem algo interessante quando o próprio analisante se sente confessando. Sim, eu já passei por isso, tanto quanto psicanalista como analisando, né, que tem nesse sentido que a gente está trabalhando aqui de uma confissão que não necessariamente anuncia uma verdade, mas que estabelece um vínculo. Eu vou a um certo limite da confissão, né, para garantir nesse estratagema, nessa estratégia que eu tô trabalhando, exatamente a confissão como uma espécie de mecanismo ou instrumento intelectualizante para conseguir estabelecer vínculos ou para renovar vínculos. Isso eu concordo. Lucas Correia, grande Lucas, sempre tive a sensação que a análise conduzia a um melhor perdão, de forma que o trauma seja falado e possibilite um perdão. Obviamente tem várias questões aí. Obrigado, Lucas, pela consideração. Mas eu acho que está subjacente aí uma ideia de um curso de análise, um decurso de análise sem percalços, né? Quando na verdade a gente sabe que o processo analítico ele não é imune, ele não é incólume, ele não está resguardado de percalços. Primeiro da compreensão da própria culpa, para a compreensão daquilo que angustia, para saber se essa culpa ela tem uma representação possível fora da análise, né? Ou se não é uma inculpação sem objeto. Eu acho que isso é importante para a gente discutir. Eu queria agradecer os comentários, Edna, querida, Débora, o Marcolino. Poder quebrar as promessas seria sair da condição ideal para o possível real. Sim, eu acho que a capacidade de quebrar promessas ela nos coloca num contexto de humanização das nossas relações, né? Que é a possibilidade da relação com o outro em que eu não tenho absolutamente certeza nenhuma de quem é esse outro que vem. Eu a priori não conheço esse outro, mas é isso que perfaz a própria ideia de uma relação com o outro, que existe um abismo, né? Existe sempre um abismo na minha relação com o outro. O que ele diz me chega sempre a partir das estruturas que eu mesmo tenho, e isso coloca toda a possibilidade de comunicação, de ruídos de comunicação, que a cena abraâmica, por exemplo, do sacrifício de Isaac, é magistral em dizer isso, né? Gente, eu queria agradecer muito pelo carinho de todo mundo, pela paciência. Esse é um assunto
gigante, é um assunto que me interessa muito e eu fico aberto a, a discutir com vocês nos canais, tanto da Speed, no meu pessoal. Fico aberto a desdobrar isso de algum modo com todos vocês que se interessarem, tá ok? Queria agradecer, curtam aí a página da Speed e a gente se vê num outro encontro desse, ok? Obrigadíssimo, gente. Um abraço.